Este relato nos dá uma verdadeira lição de vida, despertando para a importância do compromisso espiritual que podemos agora estar vivenciando. Dedico este trabalho ao meu irmão e amigo, mestre Lorival Teles, adjunto a Touré. Dori do Vale apresenta a história de um doutrinador. Em algum lugar do Brasil, no final do século XIX, havia um rico fazendeiro que possuía uma grande quantidade de terra e nela havia instalado meieiros. Os meieiros eram famílias que recebiam um pedaço de terra para cultivar e na época da colheita davam a metade do que produziam para o dono das terras. Tinha um único filho, um rapaz muito bonito, forte e inteligente, que gostava muito de andar a cavalo pelas terras do pai. Uma dessas famílias era formada por um casal de velhos e uma moça, com 15 ou 16 anos. Muito bonita e meiga, que ajudava seus pais no dia a dia, daquela vida difícil. Um dia, ao passar pelas terras desta família, o rapaz viu a mocinha e ficou encantado com a sua beleza. Ele achava que tudo que estivesse naquelas terras pertenciam ao seu pai e, consequentemente, a ele, e sentiu-se no direito de levar a moça consigo. Colocou-a no cavalo e seguiu tranquilamente para a sede da fazenda. O pai da moça, que estava na roça, ao ouvir os gritos da esposa e da filha, saiu correndo e conseguiu alcançar o rapaz. Começaram a discutir e o velho tentou arrancar sua filha de cima do cavalo. O rapaz desceu e começaram a lutar. Como era mais forte, ele acabou matando o velho. Colocou a moça novamente no cavalo e continuou, como se nada houvesse acontecido. Foi um desencarne muito violento. O espírito do velho saiu do corpo com muito ódio, que nem completou o processo normal de desligamento do corpo físico. No caso daquele senhor, o pai da menina, ele desencarnou com tanto ódio que se tornou um obsessor. A mãe da moça, já velha, não aguentou e morreu de tristeza. Após ficar algum tempo com a moça, o rapaz abandonou-a e ela também, logo desencarnou. O tempo foi passando, o fazendeiro morreu e o rapaz, agora um homem casado, assumiu o lugar do pai. Ele tornou-se um homem bom, justo e amoroso com sua família, com seus escravos e empregados. Todos gostavam dele. Morreu bem velho, deitado em sua cama, com todos rezando e chorando ao seu redor. Em toda a sua vida só cometera um erro, um grande erro. Quando despertou nos planos espirituais e tomou consciência da sua última encarnação e principalmente do estrago que tinha feito aquela família de agricultores, entrou em desespero. Ele pedia muito a Deus por uma oportunidade de reencarnar para reparar o grande mal que causara aqueles seus irmãos. Queria voltar à terra e ter uma vida de muito sofrimento. Seria cego, leproso e pediria esmolas por toda a sua vida. Só assim ele achava que pagaria pelo seu erro. Como tinha bônus suficientes para reencarnar, depois de algum tempo foi chamado à presença dos mestres, responsáveis pelo reencarne dos espíritos da terra. Eles disseram que para ele reparar o mal que causara, não precisaria ser cego, leproso e mendigo. Voltaria à terra com uma missão e dentro dessa jornada teria a grande oportunidade do reajuste kármico. Iria reencarnar novamente no Brasil, em Minas Gerais, numa cidade chamada Alfenas. Sua missão? Ser um doutrinador. A história continua, agora em Alfenas, início do século XX, onde um casal de pobres agricultores luta com muita dificuldade para ter o pão de cada dia. Eles têm um único filho, um rapaz franzino, que além de ajudar na pequena roça, se esforçava muito para estudar. Este rapaz era a reencarnação do filho do rico fazendeiro. Certo dia, indo para Alfenas vender alguns produtos, a carroça que levava esta pequena família caiu em uma ribanceira e apenas o garoto sobreviveu. Sozinho, machucado, caminhou até chegar a uma casa na periferia da cidade.
onde foi recolhido por um senhor que tinha um centro espírita. Ao tomar conhecimento da tragédia, o bondoso homem assumiu a criação daquele órfão. Ele continuou seus estudos e também ajudava o seu pai nas atividades mediúnicas do centro. Aprendeu muito rápido e logo seu pai percebeu que ele era portador de uma energia muito especial, uma força desobsessiva, e os casos mais difíceis ele já resolvia sozinho. Havia uma mocinha que frequentava o centro e era apaixonada pelo rapaz, mas ele não dava muita bola para ela. A vida deste jovem transcorria de uma forma muito tranquila. Ele se formou e, como queria ser professor, foi fazer um curso de especialização no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conheceu uma moça da alta sociedade e se apaixonaram. Ao terminar o curso, eles se casaram e voltaram para Alfenas. Quando chegaram ao centro, a moça ficou muito chocada, pois o rapaz nunca lhe contara sobre o seu pai nem sobre o trabalho mediúnico que eles faziam, sabedor do pavor que ela tinha do espiritismo. Então ela, muito magoada, falou que ele tinha que escolher, ou ela ou o centro. O rapaz ficou desesperado, pois gostava muito da sua esposa, e decidiu. Foi falar com seu pai que não iria mais ficar no centro, que já tinha dedicado toda a sua vida aos trabalhos mediúnicos e que agora iria cuidar da sua vida, da sua família e da sua profissão. O velho, que tinha sua vidência, já o havia alertado sobre uma grande dívida espiritual, um cobrador que ele tinha e que um dia, com o seu trabalho, libertaria este obsessor e saldaria sua dívida transcendental. Mais uma vez tentou conscientizá-lo do seu compromisso, mas foi em vão. O rapaz estava decidido. Com algumas economias e com uma parte do dote da esposa, ele comprou um terreno no alto de um morro e construíram um bonito bangalô. Este morro era cortado por uma linha de trem e o lugar era muito bonito. A casa era simples, mas bem arrumada. Tinha uma bela varanda e na sala havia uma lareira onde o professor gostava de ficar lendo. Lecionava na escola de Alfenas e todos gostavam muito dele. Mas o momento do reajuste se aproximava. Nos arredores de Alfenas havia uma moça muito simples com seus 16 anos e que de repente enlouqueceu. Sua mãe, uma senhora viúva, já não sabia mais o que fazer. Tinha levado a médicos, benzedeiras, a igreja e nada. Ninguém conseguia resolver o problema da jovem. A loucura continuava e piorava cada dia. Já estavam amarrando a moça para que não se machucasse e não machucasse ninguém. Então, alguém falou para levar a menina em um centro espírita que ficava na periferia da cidade, onde tinha um moço que curava essas coisas. E a mãe, no desespero, levou a menina até lá. Quando chegaram ao centro, o velho viu o quadro espiritual. Falou que nada podia fazer. Só quem poderia resolver aquela situação era o seu filho, mas ele não trabalhava mais ali. A mãe implorou para que o velho atendesse sua filha, mas ele realmente não podia fazer nada. Aquela menina era a mocinha que tinha sido raptada pelo filho do fazendeiro. A viúva era a velhinha, mais uma vez como a mãe da menina, e o velho pai era o obsessor, o espírito que fora trazido para aquele reajuste, para saldar a dívida, o compromisso espiritual do rapaz. Então, por consciência e compaixão, o velho espírita deu o endereço do filho para aquela mãe desesperada. Ela pegou a filha e começou a subir o morro. À medida que se aproximava da casa, a menina ficava mais agitada e mais violenta. Estava anoitecendo e o professor lia junto à lareira, quando num barulho ensurdecedor, a porta foi derrubada pela menina, que havia se soltado das amarras e entrou urrando de ódio. Os espíritos reconhecem seus inimigos por um cheiro, uma energia específica, uma emanação que é individual a cada ser,
como as impressões digitais, um DNA espiritual. Foi um impacto de frio e medo. Mas bastaram alguns instantes para que o professor tomasse consciência do que estava acontecendo. Lembrou-se do que seu velho pai lhe falava e sentiu que havia chegado a hora de resgatar as suas vítimas do passado. Como se pudesse ler seus pensamentos, a menina deu meia volta e saiu correndo da casa, em direção ao precipício. Ele saiu correndo atrás, tentando falar com ela. A mãe também correu para lá. A menina parou na borda do precipício. Lá embaixo, um lanterneiro da estação de trem observava tudo. O professor foi se aproximando, devagar, tentando doutrinar aquele espírito. Quando estava quase tocando o braço da moça, o obsessor a jogou no vazio. Na escuridão. Neste momento, o professor chegou a escutar a risada do velho cobrador. A mãe, ao ver sua filha cair para a morte, começou a gritar: "Assassino! Assassino! Você matou minha filha!" Então, o funcionário da estrada de ferro correu até a cidade e chamou a polícia. De onde estava, parecia que o professor tinha empurrado a menina. Quando a polícia chegou e encontrou a mãe, que não parava de acusar o professor, teve que prendê-lo. Foi julgado e, pelas declarações da mãe e do lanterneiro, foi condenado. Saiu do tribunal direto para a prisão. Estava feita a justiça, o reajuste kármico, o resgate de uma família que havia sido destruída em outra vida, por um gesto impensado, por um impulso, um desatino. Lei de causa e efeito. Sua jovem esposa o abandonou e voltou para o Rio de Janeiro, para a casa de seus pais. Ele definhava dia após dia, e apenas seu velho pai e aquela jovem do centro, que muito o amava, o visitava na prisão. O tempo foi passando e a jovem moça precisava também seguir o seu caminho. As visitas foram se tornando raras e a sua esperança também. Ela pensava muito na sua incompreensão e pedia a Deus a oportunidade de sair dali, para continuar com sua missão, no centro, junto com seu velho pai. Sua saúde estava abalada. O impacto da rajada de vento frio, do reencontro à beira da lareira, aliada à pesada energia espiritual do cobrador, afetou a sua visão e estava ficando quase cego. As condições de higiene daquela masmorra e a falta de sol estavam causando feridas por todo o seu corpo. Como não tinha um corpo físico forte, parecia que não teria muito tempo de vida. Alguns anos depois, a mãe da moça, no leito de morte, pediu para chamar o padre e confessou que o rapaz era inocente, que ela o tinha acusado por não ter suportado a morte da filha, que tanto amava. Pediu que o padre jurasse que o tiraria da prisão, pois só assim ela morreria em paz. Então, como se Deus tivesse escutado suas preces, o professor foi inocentado e saiu da prisão. Foi direto para o centro e, ao chegar lá, falou para seu velho pai que estava de volta para trabalhar e ajudar as pessoas. O velhinho, que estava terminando seu tempo na terra, olhou para o filho querido e falou: "Meu filho, agora é tarde. Quem vai querer se tratar com você? Mesmo quem tenha sido inocentado, sempre haverá uma certa desconfiança sobre você. E seu corpo, quem vai querer se tratar com alguém cheio de feridas? Como pode um cego guiar outro cego? Não, meu filho, agora é tarde." Apesar da dor que sentia, o professor sabia que seu pai tinha razão. Pouco tempo depois, o velho partiu. Como não tinha mais condições de continuar no centro, o professor terminou seus dias de vida, andando pelas ruas de Alfenas, cego, cheio de feridas e mendigando. Quando desencarnou e tomou consciência desta encarnação, este espírito foi tomado por uma grande frustração. Tinha mais uma vez desperdiçado uma oportunidade de evolução. Recebeu toda a preparação e proteção para cumprir sua missão e se reajustar com o seu cobrador. Até uma bênção especial ele recebeu. Lembra daquela mocinha do centro que ele não dava muita bola?
Era a sua alma gêmea que estava na terra para ajudá-lo. Salve Deus! Que esta história ajude os meus irmãos jaguares e a todos os meus irmãos em Cristo Jesus que ainda não compreenderam a grandeza e o significado de sua existência aqui na Terra. Este relato nos dá uma verdadeira lição de vida, despertando para a importância do compromisso espiritual que podemos agora estar vivenciando. Dedico este trabalho ao meu irmão e amigo, mestre Lorival Teles, adjunto a Touré. Dori do Vale apresenta a história de um doutrinador. Em algum lugar do Brasil, no final do século XIX, havia um rico fazendeiro que possuía uma grande quantidade de terra